Atenção, a gente segue agora, pode ir com imagens já da operação que aconteceu hoje de manhã. Veja só o trabalho da Polícia Civil junto com a Polícia Militar em vários pontos. Buganza, o que você está mostrando? Primeiro, essa prisão de Diogo da Silva Silvério, 32 anos. Olha só a história, um homem que usava como fachada aí como se fosse um comerciante, mas na verdade ele escondia uma vida criminosa, conhecido aí como patrão do crime. Sabe como ele agia? Ele fazia o seguinte, ele contratava usuários de droga para fazer os pequenos furtos e por trás ele ia pagando com droga para esse pessoal. Veja a gravidade. E tem muito mais que isso. Foi uma mega operação hoje em toda a cidade de Londrina, envolvendo a Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, e inclusive identificando vários pontos onde a polícia foi atrás do quê? Desse material furtado, onde a polícia identificou como ponto onde era usado para esse tipo de crime, para furtar esses equipamentos, certo? Para furtar esses fios para depois revenda. Daqui a pouco eu vou para o centro da cidade de Londrina com o Pedro Marconi, trazendo as informações direto do centro da cidade. Mas antes estou recebendo aqui nos nossos estúdios Dr. Fernando Amanatino Ribeiro, chefe aqui da Polícia Civil de Londrina, da 10ª Subdivisão Policial. Primeiro, queria agradecer por o senhor estar com a gente aqui no estúdio, um dia tão importante, né? De uma mega operação, o senhor atendendo aqui o Cidade Alerta. A gente já viu algumas imagens, mas queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dessa operação que começou com uma investigação lá em janeiro. Os senhores identificando aí vários pontos e fazendo esse trabalho hoje. Boa noite. Boa noite, Buganza. Boa noite aos seus ouvintes aí. O programa atinge a grande população da região. É um prazer estarmos aqui para poder interagir e prestar conta do trabalho das forças de segurança daqui da região de Londrina. Essa operação iniciou-se em dezembro, por quê? Porque a inteligência das forças de segurança identificaram um aumento substancial no índice desses crimes praticados principalmente no centro da cidade. Você que reporta isso diariamente aqui, você vê os furtos ali no centro. Sim. Furto de celular, furto de fio de cobre, furto em colégio, furto em comércio, furto de madrugada. Esse número aumentou consideravelmente, isso chama a atenção nossa, obviamente, a gente monitora isso, e desde janeiro nós instauramos um inquérito-mãe, com o objetivo específico de apurar para onde esses objetos estariam sendo levados. Nosso objetivo principal, né, com esta investigação, é prender os receptadores, as pessoas que receptam esse material dos autores dos furtos, que normalmente, como você bem divulga aqui, são pessoas usuários de droga, que praticam esses delitos pequenos, comumente pequenos, no centro de Londrina e vão aos receptadores, onde eles conseguem trocar isso facilmente por dinheiro e ali eles compram a droga para consumir. E quando a gente via sempre aqui, doutor, esses furtos acontecendo, né? Furto em cemitério de placa, furto de fios de cobre, invadindo empresa para levar, invadindo o prédio público, sempre ficava aquele pensamento, tem alguém por trás que está bancando tudo isso aí, porque não é simplesmente o usuário de droga que está conseguindo fazer toda essa movimentação. O trabalho importante da Polícia Civil foi esse, fazer a investigação lá do começo, buscar a raiz do problema, doutor Ribeiro. Exatamente, Buganza. Nosso objetivo com essa investigação ampla e complexa é exatamente identificar as pessoas que receptam esse material, porque eles são fomentadores da continuidade do delito. Porque as polícias prendem muito. Para você ter uma ideia, uma estimativa feita, um levantamento feito hoje, só a Polícia Militar e a Guarda Municipal efetuaram 65 prisões em flagrantes durante este ano. Sim. Isso é uma prisão dia sim, dia não. Do usuário de droga, que foi pego subtraindo uma pequena quantidade de fio, é levado para a delegacia, é autuado em flagrante, é apresentado no Poder Judiciário, só que devido ali esse crime é considerado um crime, não é de menor potencial ofensivo, mas não é um crime de alta periculosidade. Então, certo. As pessoas comumente retornam às ruas. Daí a importância de nós instaurarmos uma investigação complexa para que nós possamos alcançar as pessoas que receptam. E este crime é de difícil apuração, porque o fio de cobre é um produto que, por sua natureza, é lícita. Você vai a uma loja e compra fio de cobre. Todavia, quando o autor do crime, ele subtrai aquilo, seja num colégio, numa empresa, ele tira aquilo de um ar-condicionado, ele subtrai de um túmulo no cemitério ou de um hidrômetro de água, uma mangueira de condomínio, de apagar incêndio, quando ele pega esse produto e leva
na receptação para vender, ali ele está comercializando o ilícito. Só que quando nós caímos naquele ferro velho, aquela pessoa que adquiriu, nós temos que ter outras provas para comprovar que aquele produto é ilícito. E o que ele faz quando ele pega o fio? Ele queima. Quando ele queima, ele apaga ali a materialidade para a gente possa reconhecer. Certo. Então é complexo, por isso a investigação já iniciou-se desde janeiro. Nós já concluímos 14 inquéritos, prendemos 14 pessoas relacionadas a crimes no centro da cidade e hoje, na primeira fase da operação, nosso objetivo era cumprir as buscas em 22 alvos em potencial de pessoas que receptam esse material. Esta é a primeira fase da operação, porque o nosso objetivo é subir um degrau de saber quem é que recepta deste receptador e assim por diante. Nós já sabemos que este material, inclusive, sai do estado do Paraná e é encaminhado para outro estado. E é esse trabalho que você acompanha agora na reportagem junto comigo, 18h22. O doutor Ribeiro continua comigo no estúdio. A gente vai vendo o trabalho da polícia, as imagens. Hoje de manhã, essa mega operação, um trabalho de inteligência envolvendo Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal. E o doutor colocava muito bem esses receptadores. 2 criminosos perigosos foram presos hoje, entre eles, um deles, Diogo, que era aí um rapaz que se passava como o dono de um ferro velho. Imagina, o cara é dono de um ferro velho, ele no Centrão, Diogo da Silva Silvério, 32 anos. Esse que você está vendo na imagem. Só que por trás de tudo isso, olha a gravidade do que a gente estava falando. Um usuário de droga está exposto, certo? Ele quer consumir a droga. Ele aliciava esses usuários, falava, não, eu te dou a droga, contanto que você faça o furto para mim. Pegamos a raiz do problema, não é? É o que a polícia fez hoje com esse, com outro criminoso que foi preso. Wesley Lemos foi para a rua cedo, junto com a polícia. Eleandro Piva nas imagens. Você acompanha a partir de agora os detalhes. Reportagem. A Operação Curto-Circuito movimentou diversas regiões da cidade. Mais de 100 policiais civis, militares e guardas municipais nas ruas. Eles ainda contaram com o apoio do helicóptero. Vários materiais foram apreendidos e pelo menos 8 pessoas presas. As forças de segurança se reuniram na UEL antes das 7 horas da manhã. Em seguida, as viaturas foram para as ruas. O objetivo é encontrar receptadores de materiais de cobre muito bem definidos, como alvos de furtos dos bandidos, principalmente na região central. A Operação Curto-Circuito foi deflagrada na manhã de hoje, uma operação conjunta entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, que visou cumprir 22 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva. Todos os 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e dos 2 mandados de prisão preventiva, um foi cumprido, o alvo está foragido. Durante as investigações, as equipes foram em mais de 20 locais suspeitos que comercializam ferro velho, apontados pela investigação. São comércios e residências como aqui, na Vila Rica, zona oeste da cidade. Os policiais fazem buscas para encontrar materiais que podem ter sido furtados ou roubados. Em frente à residência, muito material acumulado, sucatas, brinquedos velhos, alumínios e ferros. Mas, rapidamente, os policiais encontraram fios de cobre. 2 espingardas de pressão foram apreendidas e o dono do local preso. Ele é apontado como líder que aliciava pessoas para cometer furtos na cidade. Ficou evidenciado que ele encomendava a prática de furtos de objetos metálicos, de fios de cobre, para os furtadores. Então, os furtadores agiam previamente sob o comando dele, ele inclusive fornecia as ferramentas que seriam empregadas nessas práticas e, na sequência, entregavam todo esse material para ele. Como ele pagava esse furtador, enfim, tinha Nas conversações que nós conseguimos identificar, nós vimos que ele pagava tanto em dinheiro, como também existe conversas que indicam que esse pagamento também era feito por drogas. Ele trocava droga por objetos metálicos. São vários comércios do mesmo ramo do município. Na Avenida Leste-Oeste, mais fios encontrados pela polícia. Já na Vila Fraternidade, as equipes foram até um depósito de materiais recicláveis. Vários produtos de cobre foram encontrados e na casa do proprietário foram apreendidas munições. Ele foi preso. Ele figura como um dos mais importantes dessa primeira fase e ali foram encontrados diversos materiais
que eram buscados nessa operação, como, por exemplo, serpentinas de ar-condicionado, torneiras, objetos de bronze, fios de cobre. Então, ele estava na posse de muito material que representa uma quantidade, um valor econômico bem grande. O advogado alega que a empresa tem cadastro de entrada de todos os produtos adquiridos e consegue provar quem são as pessoas que repassavam os fios de cobre para o empresário. Tem todas as fichas de cadastro das pessoas que venderam esses materiais, então tem tudo isso contabilizado, tudo isso registrado na entrada ali, no próprio depósito. Então, caso seja um material produto de furto ou roubo, vocês têm quem trouxe... Tem como identificar porque o material é todo separado ali. A investigação começou ainda no ano passado, depois que os números de furtos e roubos no centro disparou. Antes da operação, somente neste ano, 79 prisões já tinham sido realizadas de pessoas envolvidas nos crimes. 65 pela PM e Guarda Municipal e 14 pela Polícia Civil. É importante que esse ciclo se feche, né? E nesse sentido, eficiente foi a Polícia Civil, no sentido de fazer levantamentos importantes em conjunto com a inteligência da Polícia Militar, que viabilizou que tivéssemos esses resultados hoje bastante produtivos. Até porque o município tem sido vítima, nos próprios públicos, nos cemitérios, dessa atuação de pessoas que estão cometendo esse tipo de furto, não só de fiação, mas de lápide e outros materiais. No ano passado, foram 2.843 furtos e roubos na cidade, e neste ano já são 1.094, uma média de 8 por dia, e a maioria tem relação com fios de cobre. O próprio aumento dos crimes enseja, junto à sociedade, uma cobrança das instituições de segurança. Nós nos reunimos, fizemos um levantamento do que nós poderíamos efetivamente sermos efetivos com as nossas ações. A Guarda Municipal e a Polícia Militar aumentou a ostensividade, a presença dos policiais na rua, visando que os delitos não acontecessem, e nós instauramos um inquérito policial objetivando identificar os receptadores, principalmente de materiais de metal, que nós sabemos que tem um número muito elevado de subtrações, principalmente de fio de cobre, mas não só fio de cobre, também hidrômetros da Sanepar, bico de mangueira de condomínio, tampa de bueiros, lápide de cemitério. Fiscais das Secretarias Municipais de Fazenda e do Meio Ambiente interditaram 7 ferro-velhos. A polícia já adiantou que terá a segunda fase da Operação Curto-Circuito, já que, ao todo, a suspeita é que mais de 70 empresários podem ter relação com receptação em Londrina. Esse é o primeiro nível da investigação. Nós pretendemos alcançar o segundo e o terceiro. 18h29, viram um detalhe importante? Mais de 70 pontos identificados pela polícia nesse momento. E o trabalho não para. Mostra a imagem para mim do centro da cidade. É com exclusividade que eu vou com o Pedro Marconi. Está com o comandante da Polícia Militar do 5º Batalhão, Coronel Vila, atendendo gentilmente a nossa equipe. Pedro, mapeado alguns pontos do centro da cidade onde esses furtos acontecem com maior frequência. O trabalho também da polícia acontecendo de forma de maneira tática para conseguir combater esses furtos. Boa noite. Boa noite novamente, Buganza, para você e para todos que nos acompanham no Cidade Alerta. Hoje, então, a Polícia Civil apresentou números em relação às vias mais visadas pelos criminosos aqui em Londrina, na área central. Quando a gente fala dos crimes, principalmente aqueles furtos de cobre, de outros materiais relacionados ao cobre. Então, estamos na rua Benjamin Constant, que é a campeã de invasões. São 40 no total, isso neste ano de 2023. Na sequência, vem a rua Sergipe, que está a um quarteirão de onde nós estamos. A Rua Sergipe tem 34 registros e depois vem a Avenida Celso Garcia Cid com 25 casos. Os horários que os bandidos mais atacam entre 11h30 e 1h30 da tarde, também às 3 horas da madrugada. E ao meu lado, gentilmente, o Tenente Coronel Nelson Vila, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, nos atende para a gente analisar esses números e aí ampliar a discussão sobre a segurança no centro a partir dessa operação conjunta de hoje. Coronel, na expertise do senhor, no trabalho que a Polícia Militar realiza, por que o senhor acredita que essas 3 vias são as mais visadas pelos criminosos? Boa noite para o senhor, obrigado pela entrevista. Boa noite. Em princípio, cumpre esclarecer que o fato de que essas 3 vias
elas cumulam um número maior de ocorrência, não significa dizer que elas são lugares perigosos. Ocorre que, como em todo grande centro, geralmente nas áreas mais comerciais, né, é que ocorre o maior número de furtos e roubos, é só isso. Então, se você analisar por um ponto de vista proporcional, o centro hoje é uma região segura, tá? Se você for em Curitiba, por exemplo, você vai perceber que na Rua das Flores, na Rua 15, existe o maior registro do número de furtos, o que não indica que é uma rua perigosa, ela é uma rua policiada e assim por diante. Outro detalhe, por que os furtos ocorrem mais na hora do almoço, né? Nós estamos falando de furto em geral. O fato de haver mais registro na hora do almoço não indica necessariamente que os furtos ocorreram na hora do almoço, porque o furto ocorre sem a percepção da vítima. Ocorre que quando a pessoa vai almoçar, ela percebe que ela perdeu o objeto e ela faz o registro. Então esses registros ficam acumulados na hora do almoço. Mas tudo indica que o furto foi praticado pela manhã e só na hora do almoço ele percebeu. Então, ou seja, não adianta por causa desse dado eu aplicar mais policiamento na hora do almoço, porque isso vai ser inócuo e inefetivo. Eu tenho que aplicar pela manhã para que no almoço esses registros não sejam constatados, né? Outra situação, a madrugada. Por que de madrugada existe um maior número de furtos? E aí existe mesmo. Porque é o horário em que os estabelecimentos comerciais estão fechados. Não há vigilância, a não ser a vigilância por monitoramento, que muitas vezes só é recobrada depois da prática do furto. E as pessoas só constatam o furto, muitas vezes, pela manhã, o que dificulta que a Polícia Militar dê uma resposta rápida. Quando a informação chega rapidamente para a Polícia Militar, a resposta que a polícia dá, ela é rápida. Tanto que essa madrugada, um indivíduo foi preso justamente porque recebeu a Polícia Militar a informação rápida de que o furto estava em andamento e ela conseguiu dar um retorno. A prova da eficiência das operações que vêm sendo realizadas e que minimizaram os furtos no centro da cidade, é bom que se ressalte neste ano, é o fato de que 65 pessoas foram retiradas de circulação pelas operações realizadas diuturnamente pela Polícia Militar. Ou seja, nós tivemos no quadro comparativo entre abril desse ano, eu falo abril porque mais vamos fechar agora, abril desse ano com o ano passado, uma diminuição muito grande no número de furtos e roubos em geral na cidade de Londrina. Então eu posso dizer para o cidadão, com absoluta convicção, o centro de Londrina é um lugar seguro. Essas ruas às quais o delegado se referiu têm o maior registro porque é frequentada por mais pessoas, tem mais numerário, tem mais comércio, mas é um local seguro e, para tanto, basta que os senhores venham para o centro o dia todo, que o que vocês mais vão ver é viatura circulando pelo centro. E quando há a prática de um crime, a resposta da polícia tem sido muito rápida. E isso tem servido de efeito inibitório para que esses indivíduos pratiquem o crime. Daí deriva o declínio acentuado dos índices de criminalidade, sobretudo nesse caso específico no centro da cidade. A fala do coronel Buganza destacando a importância de nós termos em mente que a polícia feita a parte dela, tem essa operação conjunta, que o centro não pode virar aí refém da criminalidade, por isso tem a polícia espantando esses criminosos, fazendo a parte dela para manter a segurança aqui onde nós estamos, inclusive a Rua Benjamin Constant. Beleza, Pedro, e mostra esse trabalho em conjunto da Polícia Militar tentando agir sempre de maneira preventiva, ali no centro da cidade de Londrina, também fazendo as prisões, fazendo todo esse mapeamento, né? Agradeço mais uma vez o Coronel Vila junto com a gente, com a Polícia Militar. Nós temos aqui na imagem que você está vendo no Cidade Alerta o comando da Polícia Militar, o comando da Polícia Civil, delegado-chefe comigo no estúdio para te levar informação de qualidade para quem está em casa. Já volto com você também, Pedro, junto comigo.